Capítulo 41. 2 anos se passaram. Certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas que começaram a pastar entre os juncos que vicejam à beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas de aparência feia e mal alimentadas e se alinharam ao lado das primeiras na margem do Nilo. Então aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e lindas de se ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e vento orientais nasciam atrás delas. Então aconteceu que as espigas mirradas devoraram as espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou preocupado. Era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito. Ele lhes contou os sonhos que tivera durante aquela noite passada, mas ninguém conseguiu dar a faraó uma explicação convincente. Então o chefe dos copeiros dirigiu a palavra ao faraó e lhe declarou: "Devo confessar hoje minhas faltas. Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e mandou nos prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele nos revelou seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição de confiança e o padeiro foi empalado." Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: "Eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer que de ti, quando ouves qualquer sonho, podes decifrá-lo." Contudo, José disse ao faraó: "Quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável." Então o faraó contou a José o que sonhara. "Em meu sonho, parecia-me estar em pé na margem do Nilo. Eis que subiam do Nilo 7 vacas bem alimentadas e de bela aparência, que começavam a pastar entre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vacas emergiram logo depois delas, exaustas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as 7 primeiras, as vacas gordas. Mesmo depois que as devoraram, não demonstraram qualquer benefício em tê-las devorado, porquanto sua aparência continuava tão extenuada e feia quanto no início. Então acordei. Mais tarde, voltei a sonhar e vi 7 espigas de cereal cheias e saudáveis que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 espigas murchas e mirradas, ressequidas pelo sol extenuante e vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso a todos os magos e adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer-me." Então José explicou ao rei: "Em verdade, o faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. É um só e mesmo sonho. Portanto, as 7 vacas feias e magras que sobem em seguida simbolizam 7 anos, e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental é o que haverá 7 anos de fome. Exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra.
O sonho veio a Faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já decidiu por assim agir e se apresse em realizar o que determinou. E concluiu José: agora, portanto, que o Faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o Faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo que, sob o controle do Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. A palavra e o plano de José agradaram a Faraó e a todos os seus sábios conselheiros, e portanto Faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Então Faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O Faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o Faraó tirou do dedo seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: Abreque, inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda o Faraó: eu sou Faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E o Faraó impôs a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, cidade do Sol. Depois disso, José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do Faraó, rei do Egito, e José deixou a presença do Faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente. E ele reuniu todos os víveres e o trigo excedente dos 7 anos em que houve grande fartura sobre a terra do Egito, e depositou-os nos armazéns construídos em todas as cidades egípcias. Em cada cidade ele armazenava os cereais colhidos nas lavouras das redondezas. Foi dessa maneira que José estocou tanto mantimento que desistiu de ficar pesando e contabilizando as cifras. As quantidades iam além de toda medida, parecia a areia das praias do mar. Antes de começarem os anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Então chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito. E, como José havia predito, começaram a vir os 7 anos de fome. Havia carestia e fome em todas as terras vizinhas, mas em todo o Egito havia o que comer. Contudo, quando os egípcios também começaram a passar fome, foram reclamar alimentos com o rei. Então lhes ordenou o Faraó: Ide a José e fazei tudo quanto ele vos disser. Neste momento, a fome já assolava todas as terras. Então José mandou que se abrissem todos os armazéns de trigo e começou a vender mantimentos aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De todos os povos e regiões chegavam pessoas ao Egito para adquirir cereais de José, pois sobre o mundo inteiro abatera-se a mais severa falta de alimentos. Capítulo 42. Assim que Jacó foi informado de que havia mantimentos no Egito, ordenou a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há cereais para vender no Egito. Descei e comprai mantimento para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para adquirir trigo. Quanto a Benjamim,
o irmão de José, Jacó achou melhor não enviá-lo com os demais, porquanto dizia, para que não lhe suceda caso alguma desgraça. Partiram, pois, os filhos de Israel para comprar alimentos em meio a uma grande caravana de estrangeiros, porquanto a fome assolava toda a terra de Canaã. José era governador do Egito e era ele quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele com a face junto ao chão. Logo que viu seus irmãos, José os reconheceu, mas agiu como se fosse estrangeiro para eles. E lhes falou duramente e os inquiriu: de onde vindes? E eles responderam: da terra de Canaã, para comprar víveres, Senhor. Assim José reconheceu seus irmãos, todavia eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles e os questionou: vós sois espiões, é para verificar onde nossa terra está desprotegida que viestes? Prontamente eles replicaram: não, meu senhor, teus criados vieram tão somente para comprar mantimentos. Somos todos filhos de um mesmo pai. Somos sinceros, teus servos não são espiões. Entretanto, José insistiu: não acredito. Foi para ver os pontos vulneráveis da terra que é que viestes. Eles justificaram: teus servos eram 12 irmãos. Nós somos filhos de um mesmo homem, na terra de Canaã. O mais novo está agora com nosso pai, e há um que não mais existe. Mas José se mostrou inflexível. É como eu vos disse, vós sois espiões. Eis como sereis provados. Pela vida do faraó, não partireis daqui, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um de vós para buscar vosso irmão. Os demais ficam prisioneiros. Provareis vossas palavras, e se confirmará se a verdade está convosco ou não. Se não, pela vida do faraó, sois espiões. Contudo, pôs a todos na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes propôs: eis o que fareis para terdes salva a vida, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido aqui na cadeia, quanto aos demais, parti levando o mantimento de que vossas famílias necessitam. No entanto, trazei-me vosso irmão mais novo. Assim vossas palavras serão comprovadas e não morrereis. E assim procederam eles. Antes, porém, comentaram uns com os outros: na verdade somos culpados e estamos sofrendo por conta do que fizemos com nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia, e contudo não nos importamos. Portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia. E Rúben acrescentou: não vos recomendei para não cometerdes tanta falta com o menino, mas vós não me ouvistes, e eis que se pede conta de seu sangue. Falaram tudo isso sem suspeitar que José os pudesse compreender bem, posto que José havia conversado com eles mediante o auxílio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Assim que restabeleceu emocionalmente, voltou para eles e lhes falou. Tomou dentre eles a Simeão e mandou acorrentá-lo diante dos olhos de todos. José deu ordem de encher de mantimento suas sacas, de restituir o dinheiro de cada um em sua bolsa e lhes dar provisões para o caminho, e assim lhes foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os víveres que haviam adquirido e foram embora. Contudo, quando um deles de noite, já no acampamento, abriu a saca de trigo para dar forragem a seu jumento, viu que seu dinheiro estava na boca da saca de trigo. Então exclamou a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, eis que está na minha saca de mantimentos. Tomados de grande pavor em seus corações trêmulos, murmuraram: que é isso que Deus nos fez? E voltando para a casa de seu pai, Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhe sucedera com estas palavras: o homem que é governador de todo o Egito nos falou asperamente e nos acusou de termos entrado em suas terras como espiões. No entanto, nós lhe explicamos: somos pessoas sinceras, não somos espiões. Nós éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um de nós não existe mais, e o mais novo está agora com nosso pai na terra de Canaã. Contudo, esse homem que é senhor daquele país nos ordenou: eis como sabereis se sois mesmo sinceros.
deixai sob minha custódia um de vossos irmãos, tomai o mantimento de que necessitam vossas famílias e parti. Mas trazei-me vosso irmão caçula, e saberei que verdadeiramente não sois espiões, mas que sois honestos. Sendo assim, eu vos devolverei vosso irmão, e podereis circular e fazer negócios livremente nessas terras. E aconteceu que, quando despejaram suas sacas, eis que cada qual tinha em sua bagagem sua própria bolsa de dinheiro. Quando eles e seu pai viram aquelas bolsas cheias de prata, ficaram aterrorizados. Então seu pai Jacó desabafou: vós me estáis privando de meus filhos amados. José não existe mais, Simeão não existe mais, e quereis tomar também a Benjamim? É sobre minhas costas que tudo isso recai. Contudo, Rúben ponderou a seu pai: podes tirar a vida de meus 2 filhos, se eu não o trouxer de volta. Deixai-o aos meus cuidados, e eu o trarei de volta para o Senhor. Todavia, o pai lhe contestou: meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu e ele ficou só. Se lhe suceder desgraça semelhante na viagem, que ireis fazer? Na mais terrível aflição, fareis descer meus cabelos brancos ao Sheol, à sepultura. Capítulo 43. A fome continuava assolando toda a terra. Assim, quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó ordenou aos filhos: retornai às terras do Egito e comprai um pouco mais de víveres para as nossas casas. Então Judá lhe lembrou: aquele homem poderoso nos advertiu expressamente: não sereis admitidos em minha presença, a menos que vosso irmão mais jovem esteja convosco. Se estás preparado para deixar nosso irmão partir conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas, se não lhe permitires partir conosco, também não iremos, pois o governador nos preveniu. Não me vereis o rosto, se o vosso irmão caçula não vier convosco. Diante disso, lhe replicou Israel: por que me fizestes este mal, dando a saber àquele homem que tinhais ou um outro irmão? E lhe justificaram: o homem indagou sobre nós e nossa família, questionando: vosso pai ainda vive? Tendes um irmão? E nós tão somente respondemos às suas perguntas. Como poderíamos adivinhar que haveria de nos exigir? Trazei, pois, esse vosso irmão. Então Judá rogou a seu pai Israel: deixa ir comigo o menino. Vamos, ponhamo-nos a caminho, para conservarmos a vida e não morrermos nós, tu conosco, e os nossos filhos e todas as nossas casas. Eu assumo toda a responsabilidade sobre a vida dele. A mim pedirás conta de Benjamim. Se me suceder o infortúnio de não o poder restituir e não o trouxer de volta diante de teus olhos, serei culpado durante toda a minha vida. Se não nós tivéssemos demorado tanto, já estaríamos de volta pela segunda vez sem dificuldades. Então seu pai Jacó orientou: se é necessário, portanto, fazei assim: tomai em vossas bagagens os melhores produtos de nossa terra para levardes como presente a este homem poderoso: um pouco de bálsamo e um pouco de mel, algumas especiarias finas e mirra pura, um pouco de nozes de pistache e amêndoas. Tomai convosco uma segunda quantia de dinheiro, e levai de volta o dinheiro que foi depositado na boca de vossas sacas de trigo. É possível que tenha sido um descuido. Tomai também vosso irmão e parti, e retornai para junto desse governador. Que El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, vos faça encontrar misericórdia junto desse homem poderoso, e que ele vos permita trazer vosso outro irmão e Benjamim de volta para casa. Quanto a mim, que eu perca meus filhos, se os devo perder. Os homens tomaram, pois, esses presentes, o dinheiro em dobro com eles, e Benjamim, partiram e desceram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José os viu com Benjamim, ordenou ao seu intendente: conduz esses homens à casa, abate o animal e prepara-o, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. O servo administrador de José fez tudo exatamente como ele ordenara e conduziu os homens de Canaã à casa de José. Os irmãos de José muito se amedrontaram, porquanto estavam sendo conduzidos à casa do poderoso do Egito, e comentaram entre si: certamente é por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo na primeira vez.
Ele vai atacar-nos, subjugar-nos, tomar de nós os nossos escravos, jumentos e toda a bagagem que trouxemos. Por esse motivo, dirigiram-se ao servo administrador da casa de José e lhe disseram: Perdão, permita-nos falar, meu senhor. Nós descemos uma primeira vez para comprar víveres, e quando chegamos ao acampamento para o repouso da noite e abrimos nossas sacas de cereal, eis que o dinheiro de cada um de nós havia pago se achava de volta na boca de cada saca, nossas próprias moedas intactas e na quantia exata, portanto o levamos conosco. Entretanto, nós o trouxemos de volta, e mais outra quantia para comprar mantimentos. Nós realmente não sabemos quem colocou nosso dinheiro nas sacas de trigo. Contudo, o servo administrador simplesmente lhes assegurou: Ficai em paz e não tenhais medo. Foi o vosso Deus e o Deus de vosso pai quem vos colocou um tesouro nas sacas de cereal, pois recebi em minhas mãos toda a prata que pagastes. Em seguida mandou soltar Simeão e o conduziu à presença deles. Depois os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para seus jumentos. Eles então prepararam os presentes, aguardando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali haveriam de almoçar. Assim que José entrou na casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham consigo e ajoelharam-se diante dele, encostando seus rostos no chão. José os saudou amigavelmente e desejou saber: Como está o vosso velho pai, de quem me falastes? Ele ainda vive? Ao que lhe responderam: Teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E ajoelharam-se novamente, curvando seus rostos até o chão, em sinal de reverência. Erguendo os olhos, José percebeu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e indagou: É este o vosso irmão caçula, de quem me falastes? E dirigindo-se a ele, proferiu: Que Deus te conceda graça, meu filho. E José apressou-se em sair, porquanto suas entranhas se comoveram tremendamente por seu amado irmão, e não podia conter as lágrimas que afluíam dos seus olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou copiosamente. Tendo lavado o rosto e restabelecido o semblante, voltou e, contendo-se, ordenou: Servi a refeição. Serviram-no à parte, eles à parte, e à parte também os egípcios que comiam com ele, porquanto os egípcios não podem tomar suas refeições lado a lado com os hebreus. Isso era um sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais jovem, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Capítulo 44. Depois José ordenou ao servo administrador de sua casa: Enche de mantimento as bagagens desses homens, quanto puderem carregar, e põe toda a prata de cada um na boca de sua saca. Depois deposita a taça de prata, na boca da saca de cereal do irmão mais novo, junto com o dinheiro pago pelo mantimento. E ele fez tudo exatamente de acordo com as ordens de José. Ao romper da aurora, foram despedidos os homens de Canaã com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade e não iam muito longe quando José ordenou a seu servo administrador: Levanta, corre atrás desses homens, alcança-os e dize-lhes: Por que pagastes o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Procedestes muito mal no que fizestes. E o servo de José os alcançou e lhes transmitiu estas palavras. Mas eles replicaram prontamente: Por que meu senhor nos fala desta maneira? Longe de teus servos cometerem tamanha ofensa. Atentai para o que se passou. O dinheiro que tínhamos encontrado na boca de nossas sacas de trigo, tornamos a trazê-lo desde a terra de Canaã. Como teríamos nós roubado da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele de teus servos com quem encontrar o objeto será morto, e nós mesmos nos tornaremos escravos de meu senhor. Então o administrador concluiu: Que seja como dissestes, aquele com quem se encontrar o objeto será meu escravo, e os demais estareis livres. Imediatamente cada qual pôs no chão sua saca de cereal e a abriu.
Ele a examinou, começando pelo mais velho e terminando na bagagem do mais novo, e a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Houve terrível comoção. Eles rasgaram suas vestes e, carregados de novo os jumentos, foram conduzidos de volta à cidade. Quando Judá e seus irmãos entraram na casa de José, este ainda estava ali, e eles prostraram-se por terra diante dele. José lhes inquiriu: que é isto? Que fizestes? Não sabeis que um homem como eu sabe adivinhar? E Judá pronunciou-se: que diremos a meu senhor? Como falar e como justificar-nos? Foi Deus quem mostrou a falta de teus servos. Eis-nos, pois, escravos de meu senhor, tanto nós quanto aquele nas mãos de quem se encontrou a taça. Entretanto ele retrucou: longe de mim agir assim. O homem nas mãos de quem se encontrou a taça será meu escravo, mas vós retornai em paz à casa de vosso pai. Então Judá, dirigindo-se a ele, disse: rogo-te, meu senhor, permite que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos de meu senhor, sem que tua cólera se inflame contra teu servo, pois tu és como o próprio Faraó. Meu senhor havia feito essas perguntas a teus servos: tendes ainda pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: nós temos o velho pai e um irmão caçula que lhe nasceu na velhice. Morreu o irmão deste, ele ficou sendo o único filho de sua mãe, e nosso pai o ama muito. Então disseste a teus servos: trazei-mo para que ponha meus olhos sobre ele. E nós explicamos a meu senhor: o menino não pode se ausentar de seu pai. Se ele deixar seu pai, este morrerá de desgosto. Contudo insististe junto aos teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, não serei mais admitidos em minha presença. Quando, pois, retornamos à casa de teu servo, meu pai, nós lhe relatamos todas as palavras de meu senhor. E quando nosso pai nos autorizou e disse: voltai para comprar um pouco de víveres para as nossas famílias, respondemos: não podemos descer, não desceremos, a não ser que venha conosco nosso irmão caçula, porquanto não será possível sermos admitidos à presença daquele homem poderoso sem que nosso irmão mais moço esteja conosco. Então teu servo, meu pai, nos orientou: vós bem sabeis que minha esposa só me deu 2 filhos. Um me deixou e eu penso, foi esquartejado, e não o vi mais até hoje. Se tirardes ainda este jovem de junto de mim, e lhe suceder alguma desgraça, sob a mais terrível aflição, faríeis descer os meus cabelos brancos ao Sheol, à sepultura. Agora, portanto, se eu chego à casa de teu servo, meu pai, sem que esteja comigo o rapaz, cuja alma está ligada a dele, logo que vir que o jovem não está conosco, ele certamente morrerá, e teus servos, na mais horrível aflição, terão feito descer ao Sheol as cãs de teu servo, nosso pai. E teu servo tornou-se responsável pelo menino junto de meu pai nesses termos: se eu não o restituir à nossa casa, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Agora, aceita que teu servo fique como escravo do meu senhor no lugar do rapaz, e que esse volte com seus irmãos. Como poderei eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo o jovem? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre meu pai.